Olá, tá começando o 107º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pela Vero, assinatura de cafés especiais. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tô por aqui, fungando, espirrando, um pouco ofegante. Eita. Nossa, sabe que tem podcast antigo meu que eu também tava me recuperando de crise de asma? As pessoas, nossa, mas você tava tão cansada, tava tão ofegante. Isso se chama asma, meus caros. Eita, mas tá tudo bem? Tá sob controle? Não, foi só umas bobeiras aqui, mudança de clima. Um dia eu saí e não levei o casaco. Eita. Burrice mesmo, culpa toda minha. Mas se tá tudo bem, então beleza. Tá, só não liguem minhas fungadas, tá bom, pessoal? Eu vou tentar tirar o máximo das que eu conseguir aqui. Vai dar tudo certo. O pessoal vai relevar. O importante é que a gente vai trazer coisas muito legais hoje, tá? Tive muito feedback do podcast passado. E conforme a gente prometeu, eu vou especificar mais estudos de exatas, de humanas e de parte científica, né? Vou falar um pouco de biológicas. Mas aí entra física, química, biologia, as ciências naturais, que a gente chama, né? Então vai estar bem detalhadinho. Eu dei uma de arqueóloga de Evernote, então tem muitas notas antigas minhas. Tem de idiomas também, né? Além dessas 3 áreas, vou falar um pouquinho de idiomas também. Ah, legal. Né? Tem um print que eu te mandei de alemão ali, né? Então a gente vai falar bastante sobre tudo um pouco, tá bom? Boa. E uma constatação que você teve agora, antes de começar a gravar, é que a temperatura influencia na sua produtividade. Quer falar um pouquinho sobre isso, que eu achei bem interessante? Muito! A gente comentou, né, nos episódios anteriores, que eu sou igual uma enzima, né? Tenho uma temperatura ótima. E aqui, nesse momento, em Curitiba, está, deixa eu dar uma olhada aqui, 12 graus e chuviscando. Ixi. Mas essa é a temperatura, assim, que eu fico super produtiva. Eu tô desde o domingo, assim, numa vibe que eu começo 8 da manhã. Então, eu tô animada porque eu estou com o meu setup de volta também, gente. Olha, depois de todo aquele perrengue, né? Então, semana passada eu resolvi o problema. Vou mandar fotos mais pra frente porque ele ainda não está completo. Então, vou pedir um pouquinho mais de paciência pra vocês. Ainda falta o segundo monitor. Faltam uns adendos aqui, outro ali, mas vou falar mais pra frente como que eu tô usando, tá? E o importante é que eu tô animada e com uma temperatura ótima em plena ação. Eu tenho que me forçar a parar, senão eu entro madrugada dentro. Começo 8 horas, faço as minhas pausas, né? Às vezes eu tenho que sair, às vezes eu tenho aula, às vezes eu tenho um outro compromisso fora. Mas eu tô essencialmente estudando e trabalhando no meu home office e eu tô rendendo pra caramba, estou muito animada. Eu criei uma armadilha pra mim mesma aqui pra eu render, que é o aquecedor ficar no escritório. Então eu fico todo fechado aqui, aconcheguei. Tá um frio danado aqui também, São José. Aqui também. Então... mas eu tenho um aquecedorzinho aqui também no escritório. Já liguei ele, mas ele já tá quentinho, fechei a porta, então eu desliguei, já tá bem agradável. Ah, bom. Então essa é a armadilha, né? Que tá quentinho aqui, eu vou sair lá naquele frio no corredor. Eu não, fico aqui, trabalho mais e dá tudo certo. Exatamente. Muito bem, vamos começar com uns follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E teve aquela pergunta da semana passada do Gabriel Pérez sobre backup, né, estratégia, porque nuvem do backup, Sim. etc. E o Cristiano Borges, ele tá com uma dúvida parecida, quer saber de você, Bia, porque ele falou assim, que os arquivos dele hoje estão no Dropbox. Ele queria implantar um segundo backup físico. Ele perguntou para você, o que você sugere nesse caso? Sincroniza o Dropbox diretamente lá com o SSD externo, continua subindo tudo no Dropbox, aí de tempos em tempos vai baixando os dados, né, para jogar no SSD. Como é que você costuma fazer para ter sempre uma cópia física e outra na nuvem? Então, eu falei pro Cristiano que eu tô adaptando meu sistema aqui, então eu vou resolver isso mais ou menos conversando com o Marcos e conversando com o Cristiano também. Mas o que eu tinha o Time Machine do Mac é fabuloso, né? Então, o que eu tinha, além da nuvem, né? No meu caso, no OneDrive, eu tinha as pastas aqui em sincronismo com a nuvem. E a partir daqui, o backup físico, o Time Machine cuidava de tudo. Eu não precisava me incomodar. Uma vez por semana, era só plugar o disco e o sistema cuidava de tudo.
Eu estou em busca de algo parecido assim para o Windows. Eu sei que tem alguns HDs que vêm com software e tal, mas como eu disse, faz tanto tempo que eu não uso o Windows. Aceito recomendações de vocês de HD de backup, que já tem o softwarezinho que cuida de tudo, você instala, você não se preocupa. Então, quem tiver recomendações, eu tô aceitando. E, Cristiano, é mais ou menos isso que eu vou fazer, tá? Nuvem sincronizada, com cópias offline na máquina. E a partir da máquina, tudo num HD físico, ok? Boa, eu vou fazer aqui um teaser cruzado, um teaser não, um follow-up cruzado aqui, porque no último ADT, o Área de Transferência, teve uma pergunta parecida, a gente respondeu lá, e na verdade o Coca e o Rambo responderam, né, que eu dei minha resposta aqui, sobre os métodos deles também, para fazer backup, essa parte de nuvem, parte de física, estratégias, tem dica ali de aplicativo, até de hardware também, então eu vou deixar o link na descrição aqui, no finalzinho do episódio teve um papo a respeito disso. Se eu tivesse uma estratégia de backups físicos também de tudo que está no Dropbox, eu preferiria fazer de tempos em tempos. Primeiro porque aí eu de tempos em tempos testo para ver se o SSD está funcionando, bonitinho, conecto, desconecto, vejo que ele abriu e funcionou. E depois porque o do Dropbox tem um sistema bacana de histórico de mudança de arquivos, que eu acho, né? Se você tem um arquivo lá e você, sei lá, você editou e você fala, nossa, não devia ter editado, só veio por cima, e agora o que eu faço? No Dropbox tem, né? Você consegue voltar nas versões anteriores de arquivos salvos, que eu acho excelente. Então isso funciona na minha dinâmica aqui, que eu uso o Dropbox para tudo que é trabalho em curso, né? Então os podcasts, tanto da Alura quanto aqui da Gigahertz, que eu não tenho editado ainda, coisas desse tipo ficam para lá. Arquivos editáveis da Gigahertz, a parte toda do site, né, os projetos de arte, etc., ficam todos lá, finalizados mesmo aí, vão para o meu arquivo morto aqui, que é um SSD que eu tenho. Então eu faço essa estratégia mista, mas não sincronizo, não deixo o SSD ligado o tempo inteiro ali, gastando vida útil, né, para de vez em quando eu sincronizar uma coisa ou outra. Eu faria... Que nem a Bia tem o dia da manutenção da Bia, que é todo sábado, eu faria uma coisa parecida e subiria os arquivos no SSD de tempos em tempos para garantir que ele está funcionando e também para não ficar usando à toa, né, o SSD e gastando o tempo útil dele. É bem isso mesmo. E o Dropbox, ele é fabuloso porque ele é muito completo, ele não é só um serviço de nuvem, né? Ele tem esses sistemas aí de organização, de armazenamento, backup, que tá aí há muitos anos, né? E... eu acho que entre as nuvens que nós temos hoje em dia, mais completo. Se você está pensando em assinar alguma com essa finalidade específica, né, de ter cópia de tudo que você tem na sua máquina, nas suas máquinas, né, no primeiro plural, eu acho que o Dropbox é a melhor opção. Eu atualmente estou com o OneDrive porque eu moro no Office, então é a melhor solução para mim neste momento. Mas eu assinaria o Dropbox também, não fosse isso, sem sombra de dúvida. Né? E uma outra coisa assim, eu tenho o Dropbox, não, eu tinha o de 20 GB, era mais que o suficiente, mas aí com as coisas da Alura, como a gente tem a pasta compartilhada e lá o pessoal tem muito arquivo, né, tem muito bruto que fica por lá mais pesado, eu acabei assinando. Mas por muitos anos, 20 GB foi mais do que suficiente para eu ter essa dinâmica de, se é um trabalho em curso, estar no Dropbox para poder acessar de onde eu precisar, etc. Ter o backup versionado, mas acabou, aí eu passo a arquivar localmente aqui. Às vezes a gente leva anos para achar o sistema perfeito e quando a gente acha, não quer mudar mais, né? Exato. Perfeito. E você falou sobre como o Dropbox é um dos sistemas mais completos, de fato também é o meu preferido. Existe o Proton também, que, né, é conhecido pelo Proton Mail, aí também passou a ter VPN, armazenamento de arquivos também, né, até parte de calendário, gerenciador de senhas também. E eles lançaram, você mandou para mim essa dica nessa semana, um concorrente do Google Docs, né, que tem esse foco em produtividade. O pessoal do Tecnoblog escreveu sobre isso, eu vou deixar o link na descrição. Mas e aí, quer falar sobre ele? Não testei, mas eu achei muito interessante, porque a gente discute também aqui essa mistura do pessoal com o profissional no ambiente de office, né, de planilhas, de documentos, e aí tem, dependendo da sua empresa, pode dar problemas, às vezes sem querer você guarda em um lugar onde não deveria, você aciona ali um chat GPT onde não deveria, um Copilot onde não deveria. Então, se você quiser um lugar que realmente dê para separar as coisas, que tem que ficar bem guardadas e inacessíveis,
Eu acho que é uma solução bem interessante. E caso alguém assine, conte aqui pra gente o que vocês acharam, tá? Tenho bastante curiosidade. Já usei o Proton Mail, né? Achei muito legal, bastante seguro. Uma época que eu estava trabalhando com jornalismo investigativo, eu criei um e-mail lá, que foi o que eu distribuí para poder fazer o meu trabalho, né? Mas aí depois de um tempo eu desativei. E achei bem legal, gostei do serviço. Boa. E eles têm um foco enorme em segurança, privacidade. A proposta inicial deles com o e-mail era essa, né? De ser totalmente criptografado e etc. E tudo que eles lançaram também sempre foi com esse foco em segurança, em privacidade, em criptografia. É o caso aqui dessa ferramenta deles que vai concorrer com o Google Docs. Eles têm, inclusive, mesmo em projetos compartilhados, com o esqueminha de Google Docs, né? Você vê ali onde está o cursor de cada um, é colorizado diferente para você bater o olho, identificar projetos colaborativos. Mesmo lá tem esse foco grande aí em segurança e privacidade. Então vale a pena dar uma espiadinha se isso é uma coisa que pesa aí na sua balança e que você quer adicionar uma camada de segurança. Pode ser uma alternativa promissora aí, essa da Proton. Maravilhoso. Bom, agora uma notícia que a gente deu na semana passada e que não é que ela ganhou uma continuidade, mas ela se expandiu nessa semana, é de parcerias da OpenAI com um foco aí no mercado de saúde. A gente comentou na semana passada sobre a parceria da OpenAI com a Lilly e pintou nessa semana uma parceria entre, na verdade, o Sam Altman e a Arianna Huffington, né, para fazer eu já vou falar sobre o que é, porque antes eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando aqui o Área de Trabalho e quer te ajudar a desenrolar as pendências, os perrengues aí da vida PJ, do CNPJ e coisa assim. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, empreendedores, pequenas e médias empresas, profissionais liberais também. Então, para você que está pensando em abrir sua empresa ou desenrolar uma pendência aí, uma enrolação da vida da sua empresa, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz conhece muito bem isso, porque foi graças a ela que a gente lançou a rede há 2 anos em tempo recorde, sem complicação, sem perder tempo, e segue com a rede nessa parte burocrática, tudo bonitinho, lisinho, limpinho, graças a Firmou. Ela conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter a sua empresa sempre de olho em economia de custos, tributo certo aí para cada categoria, e ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo. Não tem nada melhor, né, do que deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo e se focar no seu trabalho, o motivo pelo qual você está abrindo sua empresa, e isso, no fim das contas, também é produtividade. Então, para conhecer melhor aí os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática, financeira, da legalização, manutenção fiscal também da empresa, faz o seguinte: vai no Facebook ou vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Tem bastante gente que acompanha aqui o nosso podcast e que está mudando de carreira para trabalhar como dev, ou então tem um trabalho e quer fazer uma atividade paralela com desenvolvimento, não sabe nem por onde começar a organizar a sua vida contábil. Daí, converse com o pessoal da Firmou que eles vão dar toda a assessoria, todo o suporte para você se organizar e começar a trabalhar. Muito obrigado ao pessoal da Firmou por patrocinar o Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá. Nessa semana pintou mais uma notícia envolvendo a OpenAI e o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI e o mercado de saúde, porque ele e a Arianna Huffington, do que hoje comanda o Huffington Post, anunciaram uma espécie de fundo de investimento junto também de uma iniciativa para fazer basicamente um coach de saúde. Não fujam porque eu disse coach, é só um jeito de falar rápido aqui sobre isso, que seja personalizado e use IA para ser, né, você saber, personalizado, né, para melhorar aí o comportamento diário, desde sono, alimentação também, parte de exercício, gerenciamento de estresse também, e até de como lidar, como melhorar, deixar mais saudáveis as conexões sociais. Ele vai ficar disponível por um aplicativo, usa os dados aí de biometria das pessoas e hábitos também que ele vai coletando, que elas vão cadastrando, para fazer essas recomendações
desse jeito global, né, isso em tempo real, e para tanto prevenir quanto tratar também doenças crônicas de um jeito mais eficiente aí do que tem no mercado. Eu achei uma iniciativa bem interessante, ela junta várias pontas do que a gente fala sobre como a IA pode ser colocada para analisar dados que podem nem ter relação entre si de uma forma aparente, mas cavando mais fundo você consegue juntar uma coisa com a outra, e na ideia deles aqui é juntar essas coisas para entregar esse benefício de, desde você ter uma rotina mais saudável de exercícios voltada para você, até as outras coisas todas que eu comentei, né? Então eu acho isso bem interessante, é mais uma pontinha aí de uso de IA com saúde que dá para ver que a gente está só no começo, e essa já é uma ótima notícia porque já dá para usar e já é útil, né? E para fugir daquela história lá que você joga os seus sintomas no Google e tudo é câncer. Exatamente. Então eles são o Thrive AI Health, que é uma companhia fundada juntas, né, entre o fundo de financiamento aí de startups da OpenAI e essa Thrive Global, que tem ligação com a Arianna Huffington. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E a gente tem visto já, por exemplo, o Google anunciou na Google I.O. e a Samsung hoje aqui, enquanto a gente grava, está fazendo o evento em Paris, né, para anunciar coisas do Galaxy, mas eu tenho certeza que também vai ter muita IA envolvida, e eu ficaria surpreso se não tivesse algum tipo de pincelada, pelo menos, em IA voltada para a saúde, parte do relógio, né, que o Google também anunciou recentemente. Isso eu esperava um pouquinho mais da Apple na última WWDC. Vamos ver se com o Apple Watch novo, que deve pintar no final do ano, já pintam mais coisas assim, porque botar IA para ficar de olho nesses dados biométricos e juntar as coisas para sugerir exercícios, rotinas, até dieta de um jeito mais personalizado, tem um potencial gigantesco, né? Eu acompanho muito de perto tanto a parte da Apple quanto da Samsung, do Google, e eu vejo eles com um apelo muito grande para o usuário final, né, colocando cada vez mais features aí nos dispositivos, mas eu vejo pouco, ou pelo menos se fala pouco, sobre o tratamento desses dados que são coletados, né? Então, agora entrando AI, talvez comece a entrar um pouco nesse campo que não chamava antes tanta atenção, e agora as pessoas, né, falando em AI o tempo todo, né? Quem sabe uma análise mais inteligente daquilo que foi coletado, que foi analisado, e trazer aquilo para o usuário e também para o médico, né? Vamos ver se eles começam a se aventurar um pouco mais no campo dos Big Datas aí. Porque no caso do iOS, pelo menos que eu tenho mais familiaridade, existe aquele aplicativo que é o de saúde, mas ele é um balde gigantesco de dados soltos, né? Tá em categorias, exatamente. etc. Mas é só assim, tô aqui um gráfico. Tá, mas e aí, né? Ele até mostra uma outra tendência, mas não é de fácil consumo, de fácil entendimento. Existem infinitos aplicativos que fazem um trabalho muito melhor de exibir essas coisas, e talvez essa possa ser a proposta da Apple, né? A gente coleta e centraliza tudo de um jeito seguro, os aplicativos podem acessar isso para mostrar, mas eu acho que ter uma solução nativa para explorar isso e dar direcionamento poderia não, né? Certamente seria mais valioso para todo mundo. Eu espero que esse seja o futuro aí com o Apple Intelligence, porque tá quicando essa bola. Não é que ela seja fácil, mas é muito importante ela ser cortada. Então eu espero que isso aconteça. Acho que isso assusta um pouco as pessoas, né? Falar em AI já é meio assustador. Aí começa a falar em saúde, né? Dependendo do usuário, aí ele vai ficar um pouco assustado. Mas puxando o gancho rapidinho, um parênteses bem rápido, eu encomendei aquele anel da Comi, que a gente discutiu legal. aqui, que nossos ouvintes também recomendaram. Meio que para treinar, ver se eu me acostumo a usar um anel inteligente, né? Quem sabe o Samsung Ring aí não entra no meu radar no futuro, né? Então vou esperar ele chegar e vou comentar aqui com vocês as minhas impressões, tá bom? Boa. E uma coisa que você disse é bem verdade, né? De assustar as pessoas com os dados e a exploração de dados. Eu lembro que há muito tempo eu vi um diretor da Microsoft falando sobre o Bing. De, olha, imagine o seguinte, a gente ao longo da sua vida poder coletar e analisar a relação entre as suas pesquisas, o tanto de diagnóstico que a gente poderia fazer ou direcionar, né? Porque a pessoa com 15 anos pesquisa sobre uma dor de cabeça, depois com 20 e poucos anos pesquisa sobre uma vista embaçada, depois com dor não sei o que lá, e você poderia juntar isso tudo e falar, olha,
Dos últimos 15 anos, você pesquisou sobre isso e pode estar associado a essa condição vai dar uma olhada, mas eu lembro dele falando assim, as pessoas pirariam, né? Ficariam muito assustadas. Eu acho que o caminho vai ser meio esse, porque a gente comenta muito no ADT e não é nenhum mistério, né? Que privacidade e comodidade é um equilíbrio, né? Uma troca que você faz de um pelo outro. Quanto mais privado você vive, né? E com menos acesso, as empresas terem acesso às suas informações, etc., você abre mão de alguns benefícios que elas poderiam oferecer. O Google é um exemplo perfeito disso. Né? Você usa o Gmail, o benefício é você ter um dos melhores provedores e administradores de e-mail do mundo, e o preço são seus dados, que a gente fala com VPN. Né? Pesquisa é a mesma coisa, a gente fala sobre comodidade de a pessoa ter o telefone do banco, que não sai de casa, que é diferente do telefone de verdade dela, mas aí você abre mão de ter a comodidade de fazer um Pix ali na rua se precisar, esse tipo de coisa. Liberar o cartão para uso, né? Se você vai passar na padaria, ele bloqueia. Então, é abrir mão de uma coisa em favor da outra. E privacidade, especialmente com saúde, eu acho que mais e mais a gente vai ter que ter essa conversa e prestar atenção nisso, porque os benefícios de análise desses dados, especialmente ao longo do tempo, eles podem ser bem positivos, com o asterisco gigantesco de que você pode ser monetizado com esses dados. Né? Então, aí pode ir de cada um. Eu lembrei do João, né, do Papo Tech, meu amigo João, um beijo pra você. E ele sempre fala, eu só vou usar o wearable se ele me avisar que eu estou prestes a ter um infarto. Olha, acho que o momento tá chegando, hein? Não tá muito longe, não. Da análise, né, do infarto, pelo amor de Deus. Não, a partir da análise, você está perto de ter um infarto. Vai pro médico já, liga lá pro pronto-socorro e se empirulite pro hospital agora. E, bom, de certa forma a gente já tem acesso a isso. Aconteceu comigo, né? Do Apple, eu tava dormindo, o Apple Watch me acordou e falou, cara, você está com fibrilação atrial, corra pro hospital. E estava mesmo, fui tratado, etc. E é curioso porque o relógio ele avisa, né? Cada vez que você faz ali aquela medição do ECG, ele fala, o Apple Watch não faz nenhum tipo de medição ou diagnóstico de ataque cardíaco. Outra coisa. Exatamente. Mas acho que o caminho, pelo menos, o que a gente vê é caminhando por aí, né? E eu quero também, eu provavelmente, vou testar o anel da Samsung, mas penso num Watch também. Minha questão aqui é monitorar a pressão, né? Eu falei pra vocês que depois que eu tive a Covid, né, que foi uma Covid bem braba, eu fiquei hipertensa. E eu passei mal várias vezes quando teve aquela onda de calor, a ponto de eu suspender a medicação, porque minha pressão estava baixíssima, né? Então, como eu comentei antes, né, eu não busco um medidor que vai ficar aqui no meu braço, no meu dedo, sei lá, o tempo todo, para analisar precisão, mas para analisar nuances ou medições que estão fora do padrão, né? Ou tá muito baixo ou tá muito alto comparado com a média, né? No caso, para eu buscar um lugar ou alguma coisa, porque você tem uma queda de pressão, você pode desmaiar e passar mal, como de fato aconteceu comigo, ou ter uma crise hipertensiva que, na pior das hipóteses, aí vira até um AVC, né? Sim. Quem não controla a pressão tem esse risco, né? Então, eu busco também um dispositivo assim que detecte dados aí, informações, coletas fora do que ele está acostumado a detectar. Agora, Bia, vamos ao segmento que está virando semanal aqui, do adiamento da votação do PL da inteligência artificial, porque nessa última terça-feira tinha sido marcada uma sessão para o projeto de lei ser votado, e ele foi mais uma vez adiado. Eu assisti em 2x e pulando a sessão, não sei se é completa, mas ainda assim a transmissão inteira. E putz, é uma difícil, dinâmica, né? Muito improdutiva, né, dessas conversas, porque tá lá o relator, o presidente da sessão, ele vai começar a falar, aí já vem um e tenta interromper, ele fala, não, eu vou falar aqui do procedimento, não, mas antes do procedimento, aqui no parágrafo 25, artigo 2º, sei lá, você não pode falar do procedimento porque tem... E é um cara, eu não tenho o contexto de quem que é senador, de onde, qual que é o partido, qual que é o histórico da pessoa, não sei, né, mas deu pra ver que tinha 2 senadores ali principais falando, um gosta muito do som da própria voz e o outro tinha coisas a acrescentar. O que gosta muito do som da própria voz foi esse que logo no começo já interrompeu, já descarrilhou toda a sessão ali. E o outro falou, gente, tentou falar sobre
muitos dos pontos que a gente levantou aqui, e ele dizendo, a gente conversou com um monte de gente, a gente viu que o caminho aqui não é esse, essa lei ela tá inflando, e a gente tá andando em círculo, e o principal desafio que a gente não tá cumprindo aqui é que o que a gente tá colocando vai acabar, é aquele argumento de engessar a inovação num país, no momento em que a gente não precisa desse engessamento porque a gente já está atrás. E ele coloca esse ponto. Eu tô resumindo muito os pontos que a gente abordou aqui ao longo do último mês falando sobre isso, então vale a pena escutar os episódios passados, porque não dá pra repetir tudo, né? Mas ele falando sobre isso e eles passaram 1 hora concordando que eles têm que fazer alguma coisa, porque não pode não fazer nada. Mas se fizer alguma coisa errado, vai ser pior que não fazer. Então andou em círculos e entrou fake news na história, aí eles começaram a falar sobre fake news, até perceberem que tava 15 minutos falando de fake news, que não era o projeto de lei que era pra falar sobre isso. Aí adiaram de novo e entrou em recesso agora, né? Volta só no mês que vem. Cada vez que isso vira notícia, eu tenho menos esperança de ver isso sair do lugar, porque deu pra ver que essa conversa que eles tiveram ontem tinha que ter acontecido há 6 meses, né? E não no dia da 1000ª tentativa de fazer a votação. Então, que confusão, Bia. É que estão tentando agora colocar aí a PL da... Vocês vão ver com 2 nomes diferentes aí na mídia e nas redes sociais. Um lado chama de PL das fake news, outro chama de PL da censura. Saibam que é a mesma PL, tá? Cada um chama de um jeito. Mas estão tentando enfiar isso misturado aí com o PL da inteligência artificial e vira um calhamaço. Eu acho isso péssimo. Até porque eu encontrei o primeiro rascunho, né? A primeira versão do PL da inteligência artificial, muito bem escrito, sucinto, né? E fomentando realmente a indústria, fomentando o desenvolvimento, a criatividade. Achei bem interessante, né? Só que eles não se contentam, né? Precisam transformar tudo num elefante, colocar coisas nada a ver. Às vezes pega uma ideia de um outro projeto que é um pouco rejeitada e você coloca meio escondidinho no PL, né? O que chamam aí no jornalismo de jabuti, né? Quando falam, no PL tem um jabuti, o que é? Pegaram uma coisa nada a ver e enfiaram ali no PL para aprovar tudo junto e as pessoas não perceberem, né? Então, do jeito que tá, só tá piorando e ainda bem que obstruíram, porque sem condições, gente, virou uma bagunça. A impressão que eu tenho é que perdeu a seriedade e que cada um tá ali defendendo só suas próprias pautas, né? E enquanto tiver os dois lados assim brigando e não pensando efetivamente em inteligência artificial, em desenvolvimento, não adianta, o negócio não vai, né? E é uma pena, porque assim, o que foi aprovado na Europa tem... E isso é uma coisa que eles até comentam, né? Assim, a gente vai aprovar isso aqui, daqui a 6 meses vai ter que ser revisto. Não, amanhã vai ter que ser revisto, porque tá evoluindo do jeito rápido, etc. É um ponto que o pessoal na Europa abordou e sabe disso, mas aprovou algo para começar, botar a bola para rolar, né? Tem um ponto de partida para você ir melhorando, Exatamente. Não pensem que lá tá rodando tudo lisinho lá. Não. Tá tendo muita discussão também. Né? Mas para acontecer alguma coisa tem que acontecer alguma coisa, né? E o pessoal tá meio preso nesse loop, né? Então é uma pena. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ver esse vídeo completo. Foi uma sessão de 59 minutos e 30 segundinhos aí. Teve também o senador Marcos... Ele é senador? Não sei. O Marcos Pontes também, né? Que é astronauta e participou. E ele falou, né? Na minha vida inteira eu vi sobre como esse tipo de coisa muda rápido mesmo, mas ainda assim precisa ter algum tipo de regulamentação, enfim, né? Foi uma sessão enrolada, mas acho que ela dá um bom retrato do porquê que esse negócio não andou e porquê que não deve andar. Porque, assim, as conversas que a gente teve aqui parecem ser mais aprofundadas do que eles tiveram lá para poder fazer a lei, né? Então, é uma pena. A única parte que eu realmente concordo, quase que 100%, é a parte que fala do uso de AI em eleições, em campanha eleitoral, em marketing. Realmente, isso aí tem muita gente mal intencionada, os deepfakes estão aí, e realmente tem que ter uma punição bem clara para quem deturpar a discussão, quem deturpar as campanhas, e principalmente quem usar AI para fazer destruição de reputação do amiguinho. Né? Exato. Isso é muito feio, além de feio, é crime. Então essa parte realmente é importante que seja aprovada, e tem eleição na porta aí, batendo na porta já, gente. Né? Seja o que Deus quiser. Exato. Não teve lá nos Estados Unidos um caso o cara é um dentista, sei lá, ele gastou $2 e fez
Um deepfake do Biden ligar para um monte de gente para falar para não votar na primária, para poder votar, guardar seu voto para depois. Aí acharam o cara e tomaram atitude, né? Isso certamente vai seguir acontecendo. E uma coisa que eles abordam lá, que a gente falou desde o começo aqui, é desde o que, assim, a definição do escopo do que é inteligência artificial, que um deles fala, gente, você vai no Instagram, você vê um anúncio, aquilo foi o Maia que escolheu para você. Isso entra na regulamentação? Não entra? Isso aqui também é IA? Na verdade mas de acordo com os nossos critérios é IA para ser regulamentado, até aí o que eu concordo, que eu acho importante, que é você ter os níveis de riscos oferecidos por cada tipo de tecnologia de inteligência artificial, que vai desde, sei lá, a parte de anúncios, até do outro lado do espectro, reconhecimento facial para identificação de suspeitos de crimes, que se você fizer a identificação errada, como geralmente acontece, geralmente com quem tem mais melanina, acaba você acabando com a vida de alguém ou gerando muitos constrangimentos e uma prisão, no fim das contas, até indevida, né? Então, eu concordo com a ideia de você ter um escalonamento do risco de um mau emprego ou de um mau resultado, até de mau uso, mas entendendo sobre o que estamos falando, porque senão ninguém vai sair do lugar mesmo. Isso aí. Muito bem, agora, Bia, a gente na semana passada, na verdade, eu aprendi muito com você sobre o guia de estudos para aprender a aprender, né? Você tinha até comentado que você ia falar mais a fundo sobre isso aqui, de como os melhores métodos de estudos para humanas, para exatas. Você falou ciências naturais, que na minha época era biológicas. Eu não sei se esse é o nome de hoje. Entra tudo, né? Né? Exato. Biologia, física, química, ciências da terra, ciências da saúde, tudo isso é ciências naturais, né? Tudo que eu ia mal na escola. A gente vai trazer um pouco disso, com uma pincelada também. Pincelada não, com bastante dúvida que chegou do pessoal, perguntas. Foi muito bacana ver a galera interagindo e interessada sobre esse assunto. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais, que segue oferecendo um monte de presentes para você que entrar em Vero com 2 Os. Tem link na descrição, mas vero.café/adtrabalho e assinar o plano anual para receber uma vez por mês na porta da sua casa um café gostoso feito por pequenos produtores de todo o Brasil. Eles mandam com uma surpresinha também, uma coisinha gostosa ali que vai bem com o café do mês. Chega também, junto do café e da surpresinha, chega um guia de preparo daquele café do mês que mostra quem que é o produtor, a região, né, as informações todas. Mostra também as diferentes técnicas e métodos e proporções e jeitos de extração que vão bem para aquele café específico que você acabou de receber. Quais alternativas também tem para fazer o pareamento com uma comidinha gostosa, para você ir explorando mais a fundo o café. E você pode receber esse café na sua casa ou em grãos, que é como eu recebo, ele recém-torrado, eles torram no dia e mandam para você. Você pode escolher a torra mais clara, a torra mais escura. Você pode receber também, se você quiser, ele em pó, né? Porque aí, se você não quiser moer na hora, que é como eu faço, você recebe ele em pó. Você recebe também, se você quiser, em cápsula da maquininha de expresso para fazer, como a Bia está fazendo nesse segundo, inclusive. E você tem total controle sobre a sua assinatura. E se você for em vero.café/adtrabalho ou clicar no link na descrição aqui do episódio, você, quando for assinar o plano anual, vai receber uma prensa francesa, que é um jeito muito gostoso de fazer café, porque não vai com filtro de papel, ele não filtra os óleos todos ali do café, muda o gosto, fica um café diferente do que a gente está acostumado ali a fazer rapidinho ou em pó, até o expresso também. Você recebe também um guia de preparo, que aí é mais global, sobre os métodos diferentes aí de proporções, etc., para fazer extração e fazer o seu café. Vai receber um moedor manual, aí você pode passar a receber o café em grãos e moer na hora, que você faz a diferença que faz você tomar um café recém-moído, e recebe também mais um presente, 100 gramas de grãos aí de café surpresa. Já se você assinar o plano mensal, você vai receber R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Faz mais de 3 anos que eu assino a Vero, gosto muito do serviço deles, é muito bacana conhecer os diferentes tipos de café, as diferentes regiões, de onde vem cada café, você começa a entender qual que você gosta mais, qual que você ainda pode aprender a gostar mais, né? É um jeito muito bacana. E lembrando que também uma coisa importante é um presente muito bacana, muito criativo, que você pode dar para alguém na sua vida que goste ou esteja se interessando por café. E uma última coisa, se você assinar o plano anual, além dos presentes todos, você tem 17% de desconto em relação ao plano mensal. Então vai lá, vero.café/adtrabalho, o Vero com 2 Os, mas tem link na descrição, ou usa o cupom ADTRABALHO no checkout
e garante um café gostoso, recém-torrado, como você quiser, do jeitinho que você gosta, na porta da sua casa com presente ainda por cima, não tem como perder. vero.café/adtrabalho. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. E se você não quer ser um sommelier de café, muita gente acha isso bem snob, né? Não, eu só quero tomar o meu cafezinho, quero fazer uma pausa aqui no meu escritório, igual eu tô fazendo aqui agora, né? Sentir aquele cheirinho do café subindo, fazer uma pausinha rápida no trabalho. Eu tenho a minha máquina que fica aqui no meu escritório. Aí os outros cafés lá em pó, grão, eu deixo lá embaixo, lá na cozinha. Mas aqui no meu escritório é cápsula e eu faço na hora, não interrompo a gravação, como eu tô fazendo aqui agora, e tomando um cafezinho, né? Então você escolhe o formato de apresentação do jeito que você quiser, o grão que você quiser. Deixa o resto tudo por conta do pessoal da Vero e você foca apenas em saborear. Muito obrigada ao pessoal da Vero por patrocinar o Área de Trabalho. Obrigado. E você falou sobre ter a máquina de expresso ao alcance da mesa de trabalho, né? Eu tinha isso quando eu trabalhava lá no Loop Infinito, no estúdio, eu tinha na minha sala ali, era isso, ao alcance. E é uma coisa que eu sempre penso que o James Hoffman, que tem aquele canal super bacana de café no YouTube, ele publicou um vídeo recentemente, ele falou assim, que é muito louco como essas máquinas de expresso, você entre pensar em que você tá com vontade de tomar um café e você dá a primeira bicada ali na xícara, em 40 segundos é uma coisa que você resolve. Né? Que coisa maluca, você assim, entre pensar e tomar o café, 40 segundos tá pronto ali e a máquina faz do jeito gostoso, etc. Nossa. No meu caso, a máquina fica numa gavetinha aqui, que é um móvel feito sob medida, né? E eu pedi pro marceneiro fazer alguma coisa assim que eu puxo como se fosse uma gaveta, assim, a máquina vem pra fora, eu faço na hora e guardo a máquina de volta, recolho ela, mas tudo sem me levantar da cadeira aqui, e a máquina não fica exposta, não fica em cima da mesa, até pra não sujar, e tem gato que fica passeando aqui também, então ela fica guardadinha ali, né? E é muito prática, é realmente uma pausinha, é aquela pausa assim, sem tirar os olhos do que eu tô fazendo, do que eu tô trabalhando, então às vezes eu tô numa leitura, quero fazer um intervalo, assim, só passo um café e continuo lendo, saboreando meu café, ou gravando podcast. Exatamente como eu tô fazendo agora. Boa! Agora, Bia, na semana passada você falou sobre como ler os livros acadêmicos, como estudar qualquer coisa, né, como melhorar a memória também de longo prazo. E a Caroline falou que, ouvindo o podcast, as dicas que você deu deram um norte para a reta final dos estudos dela e de concurso que ela vai fazer em agosto. Ela agradeceu você, e não só ela, muita gente mandou feedback, mandou perguntas também. E além disso, você preparou uma segunda parte que é sobre esse guia de estudos da melhor forma de otimizar os estudos para humanas, para exatas e ciências naturais também. Por onde a gente começa a falar sobre isso? Obrigada, Caroline, pelo feedback, tá? Muita gente aqui escreveu. Eu não vou falar os nomes de todo mundo, porque eu recebi muita dúvida bem específica, então eu preferi fazer mais um apanhadão, uma continuação do nosso podcast anterior, em que eu vou falar, me aprofundar um pouco de humanas, exatas, ciências naturais, idiomas, e aí eu já abordo as principais dúvidas das pessoas, ok? Vamos lá. Então, para começar, tem um monte de print aí, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, abrir, olhar, porque eu vou falar especificamente das imagens. E aí, Marcos, qual que é a primeira imagem que você seleciona pra gente comentar? Se eu puder escolher, vamos começar com função renal, que tem os desenhos bonitinhos, achei bem legal. Então vamos lá. Esse primeiro print aí tem a tela do Windows dividido meio a meio. De um lado tem o OneNote, do lado direito aqui, do lado esquerdo tem o Samsung Notes, que são as notas à mão. Basicamente é o que eu falei semana passada. No OneNote eu peguei um deck de slides gigantesco e eu fui hierarquizando. Dá pra ver ali, função. Eu peguei esse tema aqui, gente, porque é um tema que as pessoas conseguem entender melhor, né? Que se eu pegar, por exemplo, epigenética, falar de metilação de lisina, ninguém vai entender a hierarquia da coisa, né? Mas eu acho que aqui, falando um pouco de função renal, o pessoal entende melhorzinho, né? Então tem ali o tópico função renal, o 2 ali, componentes do sistema urinário, 3 é filtração, e tem outros ali que não aparecem no print, que são aulas que ainda virão, né? Então eu já hierarquizo toda essa parte de renal, é praticamente meio semestre de conteúdo, em uma única nota do OneNote. Percebam que eu não entro em detalhes, eu foco mais em palavras-chave, conceitos, mas o mais importante é hierarquizar.
Ah, quais são os componentes? Tá, 2 rins. Aí qual que é a unidade funcional do rim? O néfron. Ah, e o que tem dentro do néfron? Olha como vai recuando. Eu gosto do OneNote por causa disso. É muito fácil você hierarquizar e recua, 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 tópico, subtópico, sub. E pelo menos na minha cabeça, assim, facilita demais estudar analisando o macro, né? Como eu falei também no último podcast. Então tá ali, tudo bem hierarquizado, tudo certinho. E do lado esquerdo tá o Samsung Notes, que é basicamente o que tá do lado direito, só que mais desenvolvido. Eu desenhei um néfron ali, né? Percebam a escala de cores que eu uso. Sim, ia perguntar sobre então isso. Eu puxo as setas e não tá pronto ainda, tá, gente? Ele tá em construção. Então, eu puxo as cores ali referente àquela estrutura, o que se trata. Se tiver ali algum hormônio que regula aquela parte do néfron, ali eu vou usar a mesma cor. Lá onde está em azul marinho, que tem o duto coletor, né? Esse não está pronto ainda, mas fala ali, apelação do ADH. Então eu vou botar aquele ADH azul marinho também e vou falar o que é esse hormônio, o que ele faz, de onde ele vem. Então, é assim que as coisas funcionam, né? Você organiza tudo numa folha só, né? Tenta focar todo o assunto numa folha só, assim como eu fiz no OneNote, que eu coloquei todo o conteúdo numa nota só e fui hierarquizando. E olha, eu garanto que com essa nota do OneNote e essa folhinha aí do Samsung Notes, eu tenho meio semestre de conteúdo, uns 400 slides, e só por isso aqui eu já consigo revisar e relembrar tudo. Então, E você, tá feito. a codificação por cor, que você tem no desenho aqui, que está do lado esquerdo, você transpõe essa codificação para as anotações do lado direito? Porque eu vi que você tem, por exemplo, umas coisas que estão aqui marcadas como se fosse o marca-texto amarelo. A cor tem relação com o desenho ou são coisas diferentes? Não, ali onde está o OneNote, eu pintei da mesma cor, pensando, isso aqui é o que eu vou colocar no meu esquema. Só isso. Tá. Eu selecionei o que está no esquema que eu queria fazer e aí eu passei pro Samsung Notes. E é legal você fazer isso num tablet com caneta. Tá tão bonitinho, parece que eu levei uma tarde para fazer isso, né? De tão bonitinho, organizado que tá, mas não é. Eu vou puxando, aí não cabe. Em vez de ficar espremendo, você seleciona, recua, puxa para baixo. Você não tem como fazer isso com papel e caneta. Fica uma confusão. Então, fazer isso num sistema digital, e as cores ali eu não fiz na hora também, eu fui selecionando depois, porque o Samsung Notes tem uma função. Que legal. Eu quero que esse trecho do desenho aqui fique dessa cor. Então eu seleciono a cor, passo a caneta por cima do desenho e ele vai pintando o desenho. Por isso que ficou certinho assim, né? Tá. Ali onde tá a alça de Henley, que tá amarelinho, né? Eu pintei a alça ali, pedi para pintar de amarelo e escrevi de amarelo, né? Então é tudo coisa que eu faço depois, é diferente, a gente tem que pensar diferente do papel e da caneta convencionais, né? Você tem que selecionar antes a cor da caneta, eu vou puxar aqui, esse vai ser para baixo, esse vai ser para cima. Aqui não, eu fui mudando o tempo todo a ordem das coisas para poder caber esse monte de informação. E possivelmente ali embaixo do ADH, ali onde tem um espacinho, vai mais informação e talvez eu tenha que recuar aquilo um pouco mais para cima para poder caber tudo. Então você vai ajustando conforme você vai inserindo coisas. Bacana do mapa mental em digital, gente, com caneta, é isso. O resultado final fica esteticamente muito agradável e aí você pode imprimir se quiser, salvar como PDF, compartilhar e fica visualmente muito legal. Imprima do tamanho que você quiser, faz uma folha 4, uma folha 3, alguma coisa grandona para visualizar melhor, para ajudar a memorizar, tá bom? E boa. Acho que é isso, deu pra entender bem, né? Deu. Acho que isso de você poder editar na pós os conteúdos para organizar depois, acho que é um insight que a gente não tinha explorado ainda aqui, que faz completo sentido, né? Se no digital você tem total controle sobre isso, primeiro você anota tudo bonitinho e conforme você for organizando, você já vai até estudar. Olha que louco, né? A organização que você for fazer depois já vira parte do estudo, porque você tem que entender o melhor jeito de organizar para poder organizar. E aí, com isso, tu se consolida melhor na sua cabeça. Bem legal. Gostei muito da ideia de fazer essa parte da pintura, pelo menos depois. E depois que eu já estudei, já sei todo esse conteúdo, assim, sabe aquela revisão de véspera de prova? Assim, ao invés de pegar tudo isso, estudar tudo de novo, eu bato o olho só nessas 2 folhas
E aí sim eu pego o papel, folha, caneta e eu tento fazer esse esquema de cabeça para ver se eu realmente guardei as informações. É o único momento que eu realmente uso papel e caneta ali, eu tento colocar as coisas de memória. Tá. Você falou, sabe aquela revisão pré-prova? Eu chamava de primeira vez do estudo isso, na véspera da prova. Mas não recomendo. Dependendo a gente vai falar um pouco disso, de humanas, de exatas. Humanas é bem diferente mesmo, né? Mas nessa área aqui de biológicas, você tem uma quantidade absurda de conceitos. E imagine em genética, epigenética, que são genes são siglas, né? Siglas e mais siglas e mais siglas. Ai, vai em qual histona você vai metilar, qual resíduo de aminoácido aonde, em qual braço, e sabe, são muitos detalhes, e você realmente tem que pegar e resumir. Sabe quando você vai resumindo, depois faz o resumo do resumo, o resumo do resumo, isso, como o próprio o Karma Magic fala no vídeo dele lá, que ele escreve tudo, né, porque é o jeito dele memorizar. Então você faz o resumo, aí o resumo do resumo, o resumo do resumo do resumo, e assim vai, né? Porque tem que condensar. É muita coisa, gente. A gente não dá conta de estudar 400 páginas de anotações e de aula e de livro. E não tem como, né? Você tem que resumir. Não tem jeito. E Bia, me tira uma dúvida. Essa é a sua letra de verdade? Essa é minha letra de verdade. Gente, não releve isso também. Eu escrevo muito rápido e a minha letra é muito boa. Mas eu já fui desenhista, eu já fiz gibis, então eu tenho... Não leve isso muito a sério, tá? Eu realmente escrevo rápido porque eu tenho essa habilidade e... Não se preocupem com a beleza da letra, tá? O importante é que fique legível, só isso, tá? Por isso está bastante legível. Parece que é uma fonte que você instalou e que você digitou. Tá tudo tão bonitinho, redondinho. Nos meus tempos de desenhista, já desenhei mangá, já desenhei cartoon, já com balãozinho, com diálogo. Eu tenho muita noção espacial por causa disso, porque quando eu era criança eu fazia os meus gibis, eu já... Nossa, isso é uma coisa que eu fiz muito na minha avaliação com a Neuro lá, né? De você organizar espacialmente os desenhos e os balões. Então eu tinha uma previsibilidade muito grande na minha mente. Eu conseguia reproduzir no papel exatamente o que tinha na minha cabeça. Eu sei que isso não é uma coisa muito comum, não é uma habilidade, mas eu acho que isso você desenvolve, sabe? Eu faço isso desde criança, então, olha só, 40 e tantos anos aí fazendo isso, né? Você pega o jeito, tá? Tem que fazer, gente. O meu tá feio, o meu tá bagunçado. Não tem problema. Faça. Com o tempo vai ficando bonitinho, assim. Mas olha, fazer no digital ajuda muito a ter um resultado final bem aprazível, assim, esteticamente falando. E essas anotações você fez durante a aula? Ou você tinha anotações durante a aula e passou elas depois, com a ajuda de gravação também? Como é que é o esquema para chegar nesse resultado? Então, as notas de aula, vou mostrar para vocês quais que são. São essas do OneNote ali que tem regulação de PA. Tá. Tem 4 páginas ali, vocês vão ver, tá? Por que tem uma parte que tá mais brilhante e outra tá mais apagada? Porque é a parte que tá sincronizada com o áudio. Vocês estão vendo ali em cima um player? Tá, ok. Tá? Então ali, em regulação de PA, eu tento hierarquizar os slides do professor, porque ele disponibiliza depois da aula e eu não gosto de ficar copiando slide, né? Eu gosto de prestar atenção. Então, o que eu escrevi ali são os esquemas, basicamente. Não me aprofundo muito em ficar escrevendo coisa. Mas ali, tem o tópico 1, tópico 2. Isso aí sou eu que crio, né? A partir dos assuntos que ele vai falando, que ele pula de um assunto para o outro. E é uma bagunça para fazer anotações disso. Então, eu mesma vou criando ali tópico 1. Tá, mudou de assunto, tá falando de outra coisa? Coloco tópico 2. E assim por diante. Então, ele tá ali marcando o tópico 5, né? Porque é importante controlar a PA. Essa é a parte que tá sincronizada ali com o áudio. Ok. Então, eu toco a caneta ali no 5, o áudio pula exatamente para o que ele estava falando quando eu estava escrevendo aquilo. Então, por isso que eu não fico me preocupando em escrever detalhes e mais detalhes. Então, puxo muita seta, eu coloco muito asterisco. Às vezes ele fala um termo e desenvolve muito aquele termo, eu não quero ficar escrevendo, eu coloco uma estrela ali, aí eu toco em cima da estrela para voltar o que ele falou. Então, eu não escuto a mesma aula, vocês vão ver que é um vídeo gigante, um áudio gigante ali, eu não escuto 2 vezes a mesma aula, que eu não sou louca, né? Então, às vezes é aquele
ponto da aula ali que eu fiquei em dúvida, eu escuto só aquele trechinho que interessa. É isso que eu ia perguntar, são 4 horas mesmo, é isso? É, porque não é uma aula só, é uma sexta-feira inteira de aula, vamos dizer assim, porque eu tenho essa matéria sexta-feira. Tem a parte da manhã e tem a parte da tarde, né? Então, como eu uso uma nota só para tudo, pro mesmo dia, digamos assim, tá? O dia, inclusive, ali, né? 15/3, eu prefiro que fique tudo numa anotação só, porque é o mesmo assunto, né? A parte da manhã ele só mostra em laboratório, usa um simulador, alguma coisa, e na parte da tarde é no auditório. Então, mas é o mesmo assunto. Uhum. Então eu prefiro deixar tudo num lugar só. Isso é importante também, tá, gente? Não dispersem muito as anotações, porque depois na hora de estudar, de revisar, você fica completamente perdido. Sem contar que ver 30 anotações diferentes, assim, dá um desânimo na hora de estudar. Eu falei, meu Deus, quanta coisa. Sim. Aí eu olho ali, é uma nota só. Ai, nossa, tem pouca coisa pra estudar, que bom. Psicologicamente é mais relaxante, digamos assim, menos desesperador. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra encerrar essa parte de biológicas que tá todo mundo se fazendo. Entre o item 2 e o 3 dessa foto que vai estar aqui na descrição, tem um astronauta. O que ele tá fazendo aí? Ai, meu Deus. Olha, isso é um problema que eu tenho desde a infância também, sabe? E depois eu também fiz a avaliação neuropsicológica em todos os meus cadernos. Gente. O professor às vezes tá falando alguma coisa, eu tô só escutando. Eu não consigo ficar quieta, eu começo a desenhar. Tá. Agora, por que quem é um astronauta? Não sei. Me veio, ele falou alguma... Eu acho que ele deve ter falado alguma coisa da pressão arterial em ambiente do espaço, alguma coisa. Aí eu comecei a viajar. Deve ter sido alguma coisa assim. Aí eu comecei a desenhar ali enquanto ele falava. Eu preciso estar engajada com o conteúdo. Eu sou uma péssima... minha memória auditiva é muito ruim. E eu percebi que eu guardo as coisas que eu escuto melhor se eu estiver escrevendo, desenhando, fazendo alguma coisa. Por isso que eu ouço muito podcast também, quando eu faço atividade doméstica ou quando eu tô fazendo uma atividade física, né? Parece que eu me engajo melhor do que ficar sentada, assim, olhando para as paredes e escutando um podcast, entendeu? Cada um é cada um, né? Mas o astronauta tá ali e... se eu tocar a caneta no desenho do astronauta ali, com certeza eu vou conseguir recuar o áudio e ver o que ele tava falando na hora. Fica de follow-up aqui pra semana que vem, então, pra te matar esse mistério. Agora vamos partir para exatas, pra tirar isso da frente e não sofrer muito? Você tem alguns slides aqui também que vão estar no link na descrição, das anotações, como você trata toda a parte de exatas. Eu tô aberto aqui em um que é sobre cálculo 1 e tem uma série de gráficos e de matrizes, então, etc. Dá pra ver ali que essa nota é de 2018, quando eu fiz cálculo 1. Então, para estudar exatas, gente, tem que fazer as listas que estão no livro, as listas que o professor passa, não tem outro jeito. Agora, bom, o pessoal que tem trauma de cálculo sabe que tem aquelas aulas que tem os conceitos básicos e tal. Eu gosto... meu jeito de estudar exatas é quando eu desenvolvo o cálculo, alguma equação, eu puxo setas com uma cor diferente para explicar o que eu fiz ali. E nas minhas listas de exercícios, quando eu fiz alguma coisa e eu errei aquele exercício, eu não apago. Eu pego uma caneta, porque eu faço de lápis, eu pego uma caneta vermelha, escrevo por cima, puxo seta, circulo. Isso está errado por quê? Isso está errado por quê? É melhor entender aonde eu errei, porque no futuro... eu vou fazer mais exercícios, eu posso errar a mesma coisa, então eu estou ciente que eu tenho uma tendência a errar naquela etapa do cálculo, tá? E agora vejam que linda essa anotação, gente. Mais um motivo para você fazer no digital. Olha as curvas como estão lindas, né? O arco trigonométrico ali, né? O círculo, um círculo perfeito, né? Ali no gráfico, né, o eixo X, o eixo Y, bem retinhos. Gente, no papel e na caneta não tem como você fazer isso. Aí no teu app de anotações digitais ele faz reto automático. Então você não se preocupa, o círculo sempre vai sair perfeito. Então, é outra anotação que eu falo, parece que levou uma eternidade para fazer. Mas não, você só muda a cor da caneta, ativa ali o modo gráfico, né, do desenho, que tem em Apple, tem no Samsung Notes, tem todo bom aplicativo de anotações, tem isso. E aí você faz as formas geométricas ali na perfeição. E fica muito lindo. E não é à toa que todo mundo pedia depois as minhas anotações para estudar. Então eu faço isso rápido. Isso não é lento.
E se eu quiser colocar a cor ali, tem uma senoide ali, eu quero mudar a cor dessa senoide depois para destacar ela. Tem esse recurso do Samsung Notes que você escolhe ali uma cor, aí você só passa a caneta por cima, assim, pintando, ele vai mudando a cor do traço que já estava ali anteriormente. Então, é muita coisa colorida, eu faço isso depois, tá? Para ficar mais visualmente destacado. E pode ver que eu usei o laranja, né? Para todas as senoides ali e tal. Tudo que é senoide tá em laranja, ó. Então, eu associo muito facilmente informações assim com a mesma cor. Eu sei que se trata do mesmo assunto, né? Uhum. E o que dessas partes todas de exatas, o que é aula, o que é estudo pós-aula? A pergunta é, quanto material você gera na hora e quanto material você gera depois quando você está estudando e revisa, e reorganiza, e faz as listas, exercícios, etc. As listas eu acabava fazendo em papel, né, porque eu tentava ficar longe, assim, do digital, porque tem a calculadora ali na tua mão. Então as listas eu fazia no papel, tudo a lápis, para apagar, né, facilmente, porque você erra bastante, mas na hora de você ver a correção e corrigir, eu não apago, eu mantenho os erros e escrevo por cima, escrevo do lado. Isso aí que tá no Evernote é só anotação de aula, né? O que eu usava para estudar mesmo é fazer lista. E se você não tem lista, refaça a lista que você fez no início do semestre lá, faça ela de novo. Então tem listas aqui que eu fiz 2 ou 3 vezes, e às vezes eu errava a mesma coisa. As 3 listas, por isso que eu parei de apagar, né, os meus erros. Eu passei a destacar de vermelho quando fazia a correção. Eu não errava mais as mesmas coisas. E exatas é isso, gente. É treino, não tem outro jeito. Agora, muito do que você está mostrando aqui, aliás, acho que tudo, né? É você sozinha. Tem a parte que você anota na aula, mas depois é tudo por conta própria, né? Quais são as dificuldades que você encontra ou que você foi resolvendo ao longo do tempo para... Porque exatas na minha experiência, assim, ou você sabe ou você não sabe, né? Se você não absorveu ali na hora, você pode voltar a quebrar a cabeça bastante, mas por conta própria, desse jeito que você organizou os seus estudos, como é que você foi aprendendo a otimizar isso para não perder tempo com... ou acelerar o que você não tem entendido na aula, coisa desse tipo? YouTube. Tem professores de cálculo, geometria analítica, tem tudo que você imaginar no YouTube. E tem professor, eu tenho aulas minhas de 2 horas que tá num vídeo de 15 minutos do YouTube. Eu vi assim, cara, não é possível que ele abordou tudo. Mas é muito fácil no YouTube você ser mais sintético. E eu gosto de coisas bem organizadas e sintéticas. Eu odeio dispersão e sala de aula dispersa, né? Tem que pular o slide. Apaga o quadro, vamos resolver isso aqui agora. Aí apaga o quadro, escreve a equação de novo. Então esses áudios de exatos têm longos períodos de silêncio, assim, porque a professora está escrevendo, copiando ali da mão a equação no quadro para poder resolver, né? Vou colocar essa derivada aqui, vamos lá, uma integralzinha aqui. Demora, às vezes você fica 15 minutos para resolver uma integral ali, porque ele discute, detalhe, isso e aquilo. Às vezes no vídeo de YouTube isso é 5 minutos. Então, uma coisa que me ajudou muito foi o YouTube, né, a compreender coisas que às vezes eu não pegava na aula e... eu sou um pouco ansiosa, assim, eu gosto das coisas rápidas, né? Terminar logo, desde criança, acho que só certas coisas a gente não consegue mudar a personalidade, né? E eu vejo meu sobrinho com TEA, ele é igualzinho. Ele faz corrida, ele é extremamente inteligente, ele faz correndo o negócio, rápido, tudo certo, ele acerta tudo. Aí ele começa a correr, vai fazer outra coisa, né? Enquanto os coleguinhas ainda estão fazendo, né? Não sei, acho que é mal de família. Sei lá. Tem gente que é mais paciente. Eu queria ter um pouco mais de paciência para algumas coisas. Mas eu escrevo muito. Apesar da letra não parecer, eu escrevo muito rápido. Qualquer hora eu gravo um vídeo em tempo real, eu escrevendo, aí vocês vão entender. Mas boa. Eu copio as coisas muito rápido. Eu escrevo muito rápido. Prática, né? Bom, agora restou a parte de humanas, e vai ser interessante porque foi uma coincidência, mas há muito tempo o Fabrício Santos perguntou pra gente métodos de otimizar o aprendizado de idiomas. Ele cria dicas de a parte de aprender idiomas gratuitamente, né? Eu sei que o Duolingo, por exemplo, tem o gratuito e o pago. A gente vai dar uma pincelada nisso porque você, por coincidência, junto aqui dessa parte de humanas, você trouxe também um pouquinho da parte de idiomas, né? Com anotações de alemão. De alemão, né? Essa de alemão ali é de 2013, nossa, mais de 10 anos isso aqui, né? E eu fiz com a LiveScribe. Eu
eu estudei alemão, estudei espanhol também na época, com a LiveScribe, porque você tá em sala de aula, eu gosto muito de conversação, né? Então eu ia copiando as frases e tal, e embora a gente tenha internet fácil hoje, quando você está concentrado, desenvolvendo ali um parágrafo, escrevendo alguma coisa, tentando exprimir uma ideia, às vezes você empaca numa certa palavra, numa certa conjugação, aí você vai lá, abre o Google, putz, aí você perdeu o fio da meada, né? Agora, com a LiveScribe, eu revisava aquilo que eu escrevi, e aquele negócio, eu tocava com a caneta em cima do papel, aqui eu não fazia em tablet nem nada, era o caderno e a caneta da LiveScribe. Na hora eu escutava a pronúncia daquela palavra. Na hora eu escutava a explicação, por que você declinou desse jeito? Ela já falava na hora. Então, eu não me dispersava, né? Tava tudo ali naquela página, não precisava abrir o Google, abrir um navegador, procurar alguma coisa, não, é tudo muito rápido e ajudava demais a manter o foco no que você estava estudando, né? Então, nossa, a LiveScribe é fantástica. Hoje dá para fazer isso aqui no tablet, né? Porque não sei, acho que a Apple não tem isso. O Samsung tem, com a ponta da caneta, ele tem a ferramenta tradução, que é você encostar a caneta em cima da palavra e ela traduzir para você. Ele faz isso na tua escrita manuscrita, faz isso em PDF. É um recurso do sistema operacional, tá? Você faz praticamente em qualquer coisa que está na sua tela, né? Não só a tradução, mas também a pronúncia, né? Que alemão é bem importante, né? Então, é prático, você encosta a caneta ali, já está o significado. Ou então, a sentença inteira, né? Porque ainda mais em alemão. Alemão, você só vai entender o contexto se você ver a sentença inteira, né? O verbo está jogado lá no final da frase. Tá, então é isso. Mas o que ele falou no começo da frase mesmo? O verbo é Esse quebrado, é o né? Uma parte no começo, uma parte no final. Fazer conta. Esse é o maior problema. Então aí você pode selecionar também a frase inteira ou o parágrafo inteiro, ele traduz o contexto inteiro. Então, tá bem diferente de 11 anos atrás, quando eu fiz essa anotação aí. Mas na época, a LiveScribe era a minha melhor amiga. E, bom, estudo, acho que de humanas é o que mais envolve, me parece, pelo menos, leitura, né? O consumo de muita informação para você ir assimilando isso, interpretar e depois botar para fora como for mais apropriado. Então, como é que faz? Você faz esse gerenciamento do que você consome, né? As anotações, as marcações de texto, os resumos disso, como é que você lida com isso? Essas anotações de humanas que eu tenho aqui é do mestrado em jornalismo que eu fiz. Eu não terminei porque eu adoeci. Eu não consegui nem ir lá na secretaria trancar meu curso, porque eu passei a usar colar cervical, minha doença migrou pra coluna vertebral. Foi horrível, né? Eu não podia andar de carro, não podia andar de ônibus, não podia de nada, porque qualquer movimento que fazia eu sentia uma dor insuportável no pescoço. Nossa. Então eu não consegui terminar, infelizmente. Mas tá aqui, ó, também essa anotação aí, análise do texto do Castells. Bom, Humanos, basicamente, o que é? Calhamaços e calhamaços de texto para você ler e depois em sala de aula discutir o texto. Então, por exemplo, essa anotação aqui é a discussão de um texto prévio que a gente leu. Então, eu colocava os principais tópicos ali, as observações também com a LiveScribe e só em bullets, pode ver ali, ó, né? Eu não me aprofundava muito, são só algumas anotações, algumas observações. Porque se eu quisesse o perfil mais aprofundado do professor falando aquilo, ou de algum colega, já que eram rodas de discussão, era só encostar a caneta ali também e ouvir novamente o que foi discutido naquele ponto, né? Então essa era uma discussão de um texto. E tem uma outra anotação aqui que vocês vão ver, que é um calhamaço aqui, The Language of New Media. De 308 páginas, eram 308 páginas, gente. Agora, e uma coisa que o pessoal de Humans of Humanas, ai meu Deus do céu. O professor levava o xerox para um lugar do lado da universidade ali, né? Essas fotocópias e tal, loja de fotocópias, né? Aí o que eles faziam? Eles pegavam o xerox, escaneavam, salvavam em PDF, e quando a gente ia lá, eles imprimiam. E eu queria ter tudo em PDF para mim por motivos de, lógico, eu não vou ficar
procurando uma anotação que eu fiz em 300 páginas ali, folheando uma por uma, né? Que eu não sou louca. Mas a maioria fazia isso, eu não sei como é que eles aguentavam, eu ficava maluca com esse tipo de coisa. Então eu pegava e ainda pedia, e se eu pagar e você só me der o PDF? Não davam, porque eles achavam que eu ia distribuir o PDF por aí, né? Ai, que estresse. Então lá ia eu, pegava o xerox do xerox, escaneava folha por folha, aí eu lia, fazia as minhas anotações, né? Então, o mecanismo de busca do Evernote é fantástico, né? Ele acha ali rapidinho os meus sublinhados, as minhas observações de pé de página. Então, eu digitalizava tudo. E no mestrado, eu realmente pegava os xerox, eu digitalizei absolutamente tudo. Porque é uma loucura, né? Não, e como é que você vai fazer? Você vai viajar com um caminhão para carregar os xerox e o papelado de todas as aulas? Cada módulo era 300 páginas. Como é que, no outro módulo, mais 300. E aí, como é que fica? Fora os livros, né? Então, tudo escaneadinho aqui, tá? Então, Manovich, The Language of New Media. Tá tudo bonitinho e marcado. E esse software aí, na época, eu fiz isso no iPad mini. Eu tinha LiveScribe, eu usava basicamente a LiveScribe com caderno. E o iPad mini, depois, quando ficava salvo no Evernote. Eu tinha ali o salvo automaticamente na minha LiveScribe para, depois que concluía ali a anotação e tal, ele subia automaticamente para o Evernote. E no Evernote eu abria para ler e esses sublinhados eram feitos com o Sketch. Ele era interno do Evernote para fazer, botar setas e sublinhados. E ele separou depois, né? Não era dentro do Evernote, era uma ferramenta, era um app separado. Ele abria a tela separado de dentro do Evernote e aí você fazia os sublinhados, né? Então era assim que eu lia os xerox. E a LiveScribe eu usava para discutir as leituras depois, né? Anotava o que era discutido na aula, etc, né? Que mais? Então, essa é a parte de humanas. Aí vocês vão ver uma nota aqui cor-de-rosa, que é um post-it. Olha que legal, o Evernote tinha os post-its da Evernote. Então, muita coisa estava em livro, não era só xerox, mas tinha os livros, né? Ou então os xerox dos livros. Às vezes não tinha o livro na biblioteca, o professor deixava o xerox de um capítulo também pra gente ler. Aí o que eu fazia? Ele falava, não é pra ler tudo isso aí não, é pra ler só isso aqui. Aí o que eu fazia? Eu pegava um post-it, colava naquele xerox e tal. Então não é tudo. Aqui reler texto a partir da página 51, texto, emancipação, babá. Aí o que eu fazia? Eu colocava um lembrete no Evernote para aquela nota, porque tinha um prazo para ler aquilo. Aí vocês vão ver ali, a nota post-it está riscado, 23/4/2014. É a data do lembrete que está riscadinho, porque depois que eu li, eu dei baixa. Né? Legal. Então, muito bacana esse recurso do Evernote também, que eu adorava, usei muito, que são os post-its digitais, né? Que você coloca, você tem o post-it ali no seu livro físico e tem o post-it com um lembrete ali para você não esquecer de ler aquilo até o prazo. Muito legal, né? Excelente. Aí tem umas aulinhas de programação. Vamos para exatas de novo, né? O retorno. Algoritmo Zoom. As matérias de programação é assim, gente, é tudo muito mão na massa, mas nos primeiros períodos, primeiro semestre, tem aquelas aulinhas básicas e muita gente vai estranhar, mas as primeiras matérias, assim, que a gente fazia, as provas a gente tinha que escrever o código com caneta, a prova era fazer o código no papel com caneta, é bem esquisito isso, né? Bem esquisito, mas não tinha outro jeito, né? Então, os conceitos fundamentais, o professor explicava, tal, eu anotava ali, né? Variável, booleana, é o básico do básico. Então, mais pra frente, você pega a manha, é tudo muito hands-on, é muito prático mesmo, a parte de programação. Mas no comecinho, que você não sabe nada de nada, é interessante fazer algumas anotações também. Então, tá aí. Deixa eu ver aqui. Tem aula de lógica, né? Acho que todo mundo passa pela aula de lógica. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Ali, ó. Revisão de lógica proposicional. E as provas eram exatamente isso aí. Se o universo é finito, então a vida é curta. Então, né? É verdadeiro, é falso, né? Então tinha esses exercícios aí. E isso eu anotava também, né? Tem apostilas, mapas de Kernel, nossa senhora, lembrando que tá me dando um feedback mental que ano que eu fiz isso? Deixa eu ver, 2018, caramba, parece que foi ontem.
Então, programação é tudo hands-on, mas eu printei algumas coisas para vocês, aquelas primeiras aulinhas básicas de algoritmos e de lógica. Boa. Ó, eu vou tentar facilitar a vida, eu vou colocar aqui na descrição as imagens, né, do link das imagens, na ordem que a gente discutiu aqui, para quem quiser ir acompanhando em tempo real. E é claro que essa conversa não termina aqui, todo mundo certamente vai escutar e vai ter ou mais dúvidas ou complementos, ou tudo que a gente falou aqui, gente, fala assim, se vocês quiserem dizer, eu estudo dessa outra forma aqui, fala pra gente, porque não tem uma coisa que a Bia ensinou desde o começo, não tem um jeito certo de estudar, depende de como as coisas encaixam na fiação do seu cérebro, então quem tiver métodos diferentes, vai contando pra gente, vai detalhando, que a gente traz aqui e com sorte passa a ajudar mais gente ainda a estudar, independente da área, né? A gente fez essa cobertura aqui das 3 áreas hoje. Obrigado, Bia, por ter tirado um tempo não só para organizar isso, para explicar pra gente, mas por ter mandado os prints, vai ter na descrição com o link também de tudo que a gente comentou aqui ao longo do episódio. Então, só pra gente concluir aqui, gente, alguns detalhes. Nos grupos de discussão, a gente pode pegar essas imagens e discutir melhor. Então, tem o Mundo Sem Fio, tem o Produtividade Móvel, tá? Vocês podem mandar uma mensagem para mim lá no meu Telegram, @BiaKunze, e eu passo os links dos grupos para vocês. E outra coisa que eu sei que muita gente vai perguntar, então eu já vou me adiantar aqui também, meu computador é Dell, né? E eu uso Samsung Notes nele, mas quem usa Samsung Notes sabe que ele não funciona mais em computadores que não sejam da própria Samsung. Então, eu tô usando uma build bem antiga, né? Acho que a última antes da Samsung retirar essa funcionalidade, né? Então, que eu agradeço ao Paulo, que é meu professor também, foi ele que me passou, né, para instalar no meu computador, funciona direitinho, só tá em inglês, né? Mas quem quiser instalar o Samsung Notes no seu computador Windows, que não é computador Samsung, manda uma mensagem para mim no @BiaKunze, que eu já deixei o instalador na nuvem lá no Telegram. Eu só encaminho para vocês direto para instalar, tá bom? Já deixei engatilhado, porque já imagino que muita gente vai querer, né? E a gente discute mais esses prints e esses detalhes lá nos grupos. E se vocês quiserem que a gente discuta alguma coisa também no podcast, nos próximos, né? Coisas mais técnicas, mais específicas, a gente pode falar um pouquinho também disso mais pra frente, tá bom? Maravilha, mandem lá pra Bia, ou se vocês quiserem, gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, afirmou consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que seguem deixando reviews, avaliações, estrelinhas, joinhas, corações, likes. Recomendo também para os amigos, para as amigas chegarem por aqui, todo mundo ter essa vida cada vez mais produtiva. Quero agradecer a você também, Bia, né, por ajudar a gente justamente nisso, para nessas últimas semanas otimizar isso tudo. Todo mundo que passar de ano, manda para a Bia, muito obrigado, tá? Porque as dicas que você está dando aqui são de valor enorme. Passar de ano, passar no vestibular. Se vocês quiserem especificamente falar como que eu estudei para vestibular, para Enem, porque eu fiz vestibular, fiz Enem acho que 3 vezes, mudei de curso, tive que fazer vestibular de novo. Posso também compartilhar coisas com vocês aí. Eu estudei no segundo para passar no bioensino, eu estudei por 3 meses, então eu já tinha um conhecimento consolidado, mas eu posso dar dicas de como focar no que realmente interessa, né? Porque o conteúdo de vestibular é muito amplo, muito... é bastante coisa mesmo, é um volume de informações muito grande e meu tempo é curto, não tenho mais 18 anos, né? Eu pensava, eu tenho que dar um jeito de otimizar meu tempo, então a gente pode entrar nesse assunto no futuro, se for do interesse de vocês. Mandem uma mensagenzinha lá pro Marcos, pra mim, e a gente discute isso no futuro, tá bom? Maravilha, para falar comigo, MVC Mendes, estou usando mais o Threads, pode ser lá pelo Threads, apresento por aqui na Gigahertz com o Felipe Espósito às segundas-feiras o A Fonte e com o Gustavo Faria e o Guilherme Ramba às sextas-feiras o Área de Transferência, apresento para a Alura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine no último fim de semana sobre esse 1 ano aí que o Threads acabou de completar, ao mesmo tempo que o mercado de redes sociais implodiu nesse mesmo intervalo. Vai ter link aqui na descrição. Para me encontrar no Telegram, como já falei, @BiaKunze, mas vocês também podem mandar lá no meu Twitter, @GarotaSemFim. Maravilha, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.